realmente, você não ter uma política de Estado que lida com educação, porque a gente não tem. Na verdade, a gente tem coisas que nos desenvolvam de verdade. Essas coisas, assim, elas nunca... Como elas não dão voto, elas não aparecem. Não conheço, não sei uma parada que a gente tem, assim, um plano perene pra alguma coisa no Brasil. Não tem. É meio aculha o negócio aqui. Então a gente fica preso no lance do commodity mesmo, assim. A gente tem um agronegócio forte pra caralho, que, assim, a gente acha bonito e tal. Eu acho importante, porque no fim é o que paga nossas contas e tal. Mas a verdade é que o ideal é que não fosse assim, eu acho, da minha cabeça de burro. Ou então que fosse também com o agronegócio, né? Mas com outros setores junto, né? Bom, no caso do agronegócio, a gente pelo menos tem a Embrapa. Sim, né? sim. Que assim, desenvolve e produz bastante tecnologia para esse tipo de coisa. Mas nos outros setores a gente tá... Assim, não dá para comparar com a Europa, por exemplo, né? Não, longe disso, né? Você pega alguns países como a Alemanha, por exemplo, os caras têm um plano nacional de investimento em tecnologia, um plano nacional de investimento em química fina. Você pega um plano nacional de indústria automobilística. E é isso que eu falo. Os países europeus, eles se gabam de serem liberais, os americanos são liberais. Vê se eles são liberais nesses setores. Vê se eles são liberais no sentido de não financiar, subsidiar tal, essas indústrias de alta tecnologia. Então, não que o Brasil tenha que ser completamente não liberal. Tem que ser liberal também, para receber investimentos e tal. Mas alguns setores que o Brasil considera, isso aqui a gente tem potencial. Vamos proteger, vamos desenvolver. A gente tem que ter um plano nacional para conseguir fazer isso. Mas, infelizmente, Igor, quando você pega, por exemplo, o setor de educação, geralmente ele é relegado, assim, para... coloca ali o ministro que é de tal partido, porque aquele ministro de tal partido vai ajudar a gente aqui a fazer uma coalizão e tal. É visto como uma pasta quase que secundária, uma coisa que não é estratégica. Por exemplo, eu ainda leciono, né, no ensino médio. A reforma, por exemplo, do ensino médio foi uma coisa bizarra para quem é professor. Uma coisa horrível. E não porque o ensino médio não tenha que ser reformado, Igor. Ele tem sim. Hoje a gente tem um modelo de educação que é do século XIX para uma sociedade que é do século XXI, entendeu? Não casa esse modelo de 45 minutos de aula de geografia, bate sinal. Agora 45 minutos de aula de matemática, o aluno vai estar lá. A estrutura da aula também é um troço que... Assim, se a gente for levar em consideração que em 2023 os moleques lidam com tecnologia e a aula funciona majoritariamente, é claro que existem experiências nesse sentido, mas majoritariamente funciona da forma que o professor cuspindo e escrevendo no quadro e o moleque prestando atenção e copiando. Meu irmão, assim, tu já viu esses moleques em casa no TikTok? Não tem... frenético o negócio, né? Frenético o negócio, entendeu? Ninguém tá pensando nisso, né? Quem tá pensando nisso tá pensando de forma independente. Eu conheço colégios que fazem experiências nesse sentido de incluir tecnologia nas aulas e tudo mais, mas não é um plano, não tem o Estado pensando nessa porra, né? E o que você quer dizer com que essa reforma foi uma merda pra vocês? Não, porque a ideia é interessante, Igor. Que nem eu falei, né? A reforma do ensino... Pois eu vi a ideia e a ideia é interessante. Não, a ideia é interessante. A ideia é você criar, por exemplo, um cenário em que você reduza um pouco o núcleo básico de educação, de história, geografia, etc., para criar os chamados itinerários formativos, né? Só que, vamos pegar primeiro, isso aumentou demais a desigualdade que existe. Por quê, Igor? Você dá aula de itinerário formativo, por exemplo, eu sou formado em geografia. Eu tive aula ali na pedagogia, na faculdade e tal, que me ensinou a ser professor de geografia. Eu já recebi proposta, Igor, para dar aula de itinerário formativo em comunicação. Eu nem sei o que é comunicação, entendeu? Mas se eu tivesse aceitado, eu estaria dando aula lá de comunicação. E aí você pega, os professores são mal pagos no Brasil, não tem a estrutura necessária e ainda tem que criar um currículo do nada, porque não existe um plano nacional de comunicação, uma formação em comunicação. Aí vai lá, professor, se vira aí ensina a comunicação para os alunos. Ensina aí projeto de vida para os alunos. O que é projeto de vida? Veio a mudança sem a base, que é a meramente formação dos profissionais. Dos professores. E assim, capacidade e infraestrutura para os colégios. Você pega colégio aí de elite... os professores deles são bem pagos para fazer ali, né, todo um cronograma, para conseguir pesquisar, para saber como que vai ser. Pede um financiamento, preciso fazer, sei lá, uma saída pedagógica para determinado espaço. A gente vai lá, todo mundo tem ali o notebook, etc. Vai fazer itinerário formativo, sei lá, de projeto de vida num colégio da periferia, por exemplo. Isso não existe, não existe. E o professor, ele foi obrigado a arcar com toda essa responsabilidade, desenvolver um novo currículo de matérias que ele nunca foi treinado para isso, em questão assim de, vai, joga aí, desenvolve.
Por quê? Porque é uma coisa que foi... A reforma do ensino médio veio de uma medida provisória, Igor. Não foi uma coisa discutida... Eles não escutaram professores e alunos, que é quem está envolvido ali no processo. Sendo sincero, grande parte dos itinerários formativos hoje, o aluno vê como matéria passa fácil. O professor vem aqui, ele passa uns filminhos aqui e tal, aí eu faço uma atividadezinha e tal, beleza. E é isso que virou, entendeu? Por isso que é interessante a reforma do ensino médio? A gente tem hoje um ensino médio que quer que cada aluno saia como um mini cientista em geografia, um mini cientista em história, e não tem sentido isso. É muito mais conteudista e decoreba do que propriamente capacidade crítica. Então, se a gente reduzisse a quantidade de conteúdos em cada uma das matérias, por exemplo, e desse mais espaço para senso crítico, para debates, em coisas que realmente são importantes, seria, assim, um passo muito grande na educação. Muito grande. Mas não, isso foi feito por quem? Pelo Temer numa medida provisória que, sei lá, quem foram as pessoas que ele consultou, entendeu? E dane-se. E pronto, se vira aí. Vocês têm 3 anos para adaptar o colégio com isso. Virou uma várzea. Ia acontecer mesmo, né? Então, por mais que a ideia seja boa, sem a construção da fundação da coisa, só não funciona. Acaba só sendo... olha aí que eu fiz, ó. Fiz a reforma do ensino médio. E que nem você falou, Igor, você não tá envolvido no dia de sala de aula. Você não achou que era uma coisa interessante? Reforma do ensino médio. Parece legal, né? Eles querem adequar mais um pouco a realidade do aluno e tal. E a ideia é interessante. Só que tem que ter um plano para a implementação disso. Tem que ter formação de professores. Tem que pagar o professor para ele desenvolver um novo currículo, para ele se qualificar para conseguir ensinar essas coisas. Se não ficar aula jogada, que nem eu falei. Imaginou se eu tivesse aceitado dar aula de comunicação. Eu tô precisando, porque a grande maioria dos professores, os caras estão ferrados economicamente, infelizmente, né? Beleza, daí eu preciso de aula, aceito. Aí eu dou aula de comunicação. Vou pesquisar, o que é comunicação aqui? Vou dar uma pesquisada no YouTube e tal, e joga pros alunos, dane-se. E é isso que virou grande parte da reforma do ensino médio, principalmente para as escolas públicas ou escolas particulares mais periféricas. Por isso que eu falo que aumentou muito a desigualdade. Colégio de alto desempenho, os caras formaram professores, mas fizeram por conta deles. Colégio com menos recursos, virou uma várzea. Entendi.